Café com Política. Bruno Silva, cientista político, aqui com a gente para o nosso cafezinho, iniciando a semana. Não sei se o Bruno estava já nos ouvindo aí no comentário da educação moral e cívica. Você teve, Bruno? Tava ouvindo sim, gente. Muito bom dia, Sandra. Bom dia, Felipe Pereira, nossos queridos ouvintes. Não, Sandra, não tive. Eu já sou da época mais contemporânea, vamos dizer assim, né? Poxa, onde já não gente, tinha mais esse conteúdo. Tô me sentindo uma velha aqui agora. Não. Sábia. Eu peguei sociologia e filosofia já na escola, no ensino médio. Já a reformulação, né? Pós-constituição. A Julie mandou aqui: eu tive aula de moral e cívica e tínhamos uma pasta com ilustrações com as datas comemorativas. Você tinha isso também? Mas tinha uma outra matéria também junto, que era OSPB. Ai, o que era isso? Organização Social e Política do Brasil era uma das matérias e a outra era EMC, Educação Moral e Cívica. Essa OSPB, na minha época já não tinha mais. Esse complemento já tinha caído, viu, Bruno? A Eliane, mas eu lembro que tinha mesmo. A Eliane Assis mandou aqui: tive Educação Moral e Cívica e OSPB. Acho que foi importante pra mim, diz aqui. Aí, Hoje em dia, Felipe, Sandra, né, ouvintes, esses conteúdos, muitos deles foram, obviamente, né, absorvidos nas disciplinas, né? Sim. Então você tem um pouco de história, por exemplo, você falou aí do Duque de Caxias. Geralmente uma figura que vem junto com o Duque de Caxias, que poucos se lembram também, é a figura do Conde Deu. Lembra dele? Lembram desse? Conde Deu, né? Um minuto de silêncio, né? Isabel. Ninguém quer se comprometer aqui. Não, eu sei da rua só. Do balão, né? Só. E Caxias é o patrono do Exército, né? Caxias é o patrono do Exército. Sim. E Conde Deu é uma das principais figuras também, Guerra do Paraguai, que na verdade foi a guerra que projetou o Exército brasileiro com tanta força na vida política brasileira, onde muitos depois vão ali socializar parte das elites, que vão ser as elites que vão dar um tchau pardal, como diz no popular, Felipe Pereira, Adão Pedro, e que você sabe que no processo de organização republicana, né, que aí são os causos, né, reza a lenda, né, conta a história, de que quando eles vão dar tchau para Dom Pedro, é de noite, né, e Dom Pedro só pede assim, mas não me tira no pontapé não, cara, vou sair tranquilo, né, e alguns ainda deram uma salve ao imperador, e assim começa a república no Brasil, né, meio embananada, né. O Alessandro lembrou de outra aqui, EMC. Foi lá que eu aprendi o hino nacional. A Educação Moral e Cívica, né? Educação Moral e Cívica. É uma disciplina que tinha obrigatoriamente, né? E veio na época da ditadura militar, né, Bruno? Para trazer, digamos, a formação do caráter dos alunos seguindo os princípios, né, do patriotismo, dos bons costumes, da submissão ao Estado. E aí eu até fiz o questionamento, imagina isso nos dias de hoje, né? Diante de polarizações, né, de divergência em relação ao próprio governo. Ia gerar bastante debate, talvez, né? Também dentro de sala de aula, né? Mas você colocou o debate que é o mais importante, que poucos fazem, que é o seguinte: por que muitos hoje em dia olham com um certo nariz torto disciplinas como filosofia e sociologia? Porque a referência escolar que tem não é a referência de hoje. Esse é que é o X da questão. Então muitos olham lá atrás porque alguns veem assim, era bacana, eu aprendi princípios que eram fundamentais e que são até hoje. A gente tem que entender o que é patriotismo, entender os hinos diversos, enfim, a importância de você ter ali uma ordenação nacional, as forças armadas, enfim, tudo isso é vital para a formação do sujeito, cidadão, para ele poder compreender. Mas muitos olhavam para isso com um olhar doutrinador, porque tinham um objetivo de ser doutrinador naquela época. E hoje em dia, essas matérias foram colocadas, né, na grade, vamos dizer assim, que é o caso da filosofia, da sociologia e tudo mais, elas não são matérias definitivamente que têm como objetivo doutrinar ninguém. Se tem professor que faz doutrinação em sala de aula, é porque trabalha errado, desculpa aos meus colegas, né? Porque a ideia qual é que é? É você abrir o horizonte e começar a mostrar outros elementos que são elementos importantes para a formação da cidadania. Vamos lembrar que é um princípio constitucional a formação do cidadão e que muitos abrem mão. Aí é da onde dá margem para abrir discussões que são discussões sem fundamento, como é o caso, por exemplo, do tal do Escola Sem Partido, que gerou tanta confusão, tanta discussão, tanta coisa por aí, né? Onde hoje muitos acabam se sentindo até acuados de poder fazer uma discussão envolvendo o que é política, explicando o funcionamento do sistema político e tudo mais. Eu, particularmente, sou daqueles que defendem que você tem que ter um processo de educação política amplo,
dentro da sala de aula, você tem que falar sobre esses assuntos, mas claro, de modo respeitoso em relação às diferenças presentes no ambiente, de forma a agregar conteúdo, né, para que as pessoas ali, os futuros cidadãos, possam pensar, cada um com seu ponto de vista, cada um com a sua percepção, mas que obviamente possam se formar dentro de uma conduta, de um princípio democrático, né? Civismo sem um determinado conteúdo de consciência política, obviamente se torna doutrinação. Então acho que esse é o maior problema. Mensagens aqui no 991869070. O Marcelo mandou quase na hora que a gente estava falando aqui sobre a OSPB, né? Se a Sandra teve OSPB ou não. Tem a mensagem da Cidinha, que mandou um áudio pra gente. Vamos ouvir a Cidinha. Vamos ouvi-la. Bom dia, Felipe, Sandra e Bruno. Bom dia. Tudo bem com vocês? Bom dia. Eu fui da época da Sandra, eu tive Educação Moral e Cívica e o SPB. Inclusive, né, seria muito bom se retornassem essas matérias, né? Como a Sandra falou, Educação Moral e Cívica é uma matéria muito educativa. Um abraço. Um abraço, Cidinha, obrigado, viu? Ricardo, tive todas as citadas no Colégio Adalberto Nascimento, no Taquaral, Escola Estadual Adalberto Nascimento. O Antônio Casarini, no primeiro grau tive Educação Moral e Cívica, no colegial teve o OSPB, onde ele aprendeu, aqui diz, democracia é um governo eleito pelo povo, para o povo. Aprendi patriotismo ali, não que está sendo apresentado agora. O Tony, bom dia. Eu tive sim Educação Moral e Cívica, lembro bem do professor dessa matéria. O apelido o apelido dele era 3M, maior mentiroso do mundo. Aí tá naquele rol ali de que o Bruno falava, né? Talvez aí não respeitando. Método de ensino muito convencional. Bom dia, tive o SPB, Educação Moral e Cívica, Educação Física, e rezava o Pai Nosso nos inícios da aula. Diz aqui o Chicão, que mora no Jardim Proença. No início da aula tinha o hino. O hino nacional. O JP mandou uma mensagem disso. O JP, ele mandou aqui, na minha época, tinha o hino nacional no verso da capa e o hino da bandeira na contracapa do caderno também. Eu já peguei, eu estudei, o final da minha 8ª série foi em Paulínia. Eu estudava numa escola municipal e toda segunda-feira tinha que cantar o hino. O hino nacional e o hino do município de Paulínia. Lembrei a mudança, gente, estou dando uma pesquisada aqui também, né, para refrescar a memória aí. Em 93, as disciplinas foram extintas. Tá. Tava indo ali no meu... Pós-impeachment, né, de Collor. Tava aí com meus 13 anos. E em 96, que teve a lei de diretriz de base da educação, que aí baniu de vez, né, essas disciplinas do currículo. Mas parece que tem um debate atual também, viu, Bruno? De propósito desse retorno. O que não faz nenhum sentido, gente, com todo respeito em relação a todos, o que não faz nenhum sentido. Porque os conteúdos, eles são completamente absorvidos de outra forma dentro das disciplinas. Eu insisto, se não estão sendo ministrados da maneira como deviam, é outro problema. Por exemplo, eu sou professor de Sociologia há mais de 10 anos no ensino médio, né? A gente fala sobre todos esses aspectos. Organização social e política do Brasil, explica o que é a formação do Estado, como funcionam os 3 poderes, como se dá a relação entre eles. Você fala ali sobre os aspectos que são os aspectos centrais, obviamente, da representação política, dos partidos políticos, de como participar, qual a idade mínima, qual a responsabilidade, o exercício da cidadania, a Constituição de 88, explica esse passado ditatorial também do país, né? Do ponto de vista da filosofia, você tem todos os debates envolvendo a dimensão da ética, moral, responsabilidade, vê isso ainda numa perspectiva científica, né? Então, vê o que é a discussão da antiguidade, a discussão da modernidade, a discussão contemporânea, né? Então, assim, são todos os debates, que são debates que estão, de alguma forma, absorvidos, né? E adequados, obviamente, aos tempos de uma sociedade democrática. Acho que esse é o ponto central. De novo, muitas das pessoas, elas ficam com a memória do que elas tinham na época que elas estavam na escola, e aí, às vezes, por não estar tão próximo, assim, vamos dizer, hoje dos conteúdos, ou às vezes até pela qualidade do que em alguns lugares, infelizmente, é feito, acabam tendo essa errada percepção de que deveria retornar ou voltar a algum tipo de coisa. Eu já sou daqueles que entendem que a escola já tem muita coisa, na verdade, né? E vai sendo jogada muita responsabilidade para ela, que são coisas, na verdade, que têm que ser sendo desenvolvidas na sociedade. Vou dar um exemplo bem claro. A dimensão do civismo e da responsabilidade com a pátria, com o país, com a nação, é algo que todo mundo deve cultivar. É algo que tem que estar no horizonte de todos, não só na escola.
Hino nacional, eu também, mesmo sendo de outra época, de outra geração, a gente cantava. Hoje em dia canta também. Então, quer dizer, eu acho que tem outras dimensões aí que precisam entrar na discussão, né? Para além dessas de ter ou não ter um ou outro conteúdo. Acho que o mais importante nós precisamos das pessoas que sejam responsáveis, que sejam cidadãs, que tenham, acima de tudo, esse comprometimento público que, infelizmente, muitos não têm. É um desafio, às vezes, dialogar com a geração. E aí muitos têm dificuldade de dialogar com a geração e acham que, pura e simplesmente, fazendo uma coisa ou outra, resolveria os problemas do dia para a noite. Não é bem assim que a coisa funciona, não. Sobre percepção, Bruno, né, que você citou aí, ouvinte tem uma percepção também aqui a respeito do Exército Brasileiro. Pondera aqui que há um alto investimento do governo para se manter essa estrutura, mas que isso não é visto, né, tanto do trabalho do Exército para a sociedade. Até faz aqui, né, que os soldados eles treinam para um dia ter uma guerra. Parte disso, né, assim, pensando em algo dessa visão que a gente tem, né, do que o Exército é só para a guerra, mas talvez esse questionamento, né, realmente da atuação do Exército mais próximo da comunidade, porque parece que é em caso de guerra ou quando precisa fazer uma ação emergencial, né, de atendimento, como aconteceu no sul do país, né, em caso de desabrigados, do combate à dengue, também lembro dessa movimentação, ou quando vai para o Haiti, também. Exatamente, né, vai para outros países em causas humanitárias. O Exército Brasileiro é um exército da paz, né, gente? Essa que é a verdade, né? Estruturalmente sempre foi. Em termos de selva, vale lembrar que a gente tem o maior de todos, né? Isso também é interessante, comparando a outros lugares do planeta, em termos de exército. A questão das fronteiras, né? Também com outros países. Exatamente. Né? O que não é simples, né? De administrar num país com essa proporção do Brasil, né? Vamos ser bem sinceros quanto a isso, né? O tamanho da nossa fronteira não é brincadeira, não, né? Então, acho que o Exército Brasileiro é um exército que ele é treinado, principalmente, para essa dimensão mais pacifista, né? Enfim, que tem a ver um pouco com a tradição política do Brasil. E, de fato, se você pegar em termos de guerra e de conflito, né? Diretamente, né? Ocorrendo nas proximidades do território, o que a gente teve foi a Guerra do Paraguai no século XIX. Depois disso você tem, obviamente, a presença do Exército em alguns momentos, Segunda Guerra Mundial, enfim, mas o ponto central é esse, é um exército que é um exército focado na manutenção de fronteira, focado muito mais na questão da segurança das florestas, dessa lógica da paz, e aí você citou vários dos momentos, né, em que esse exército esteve ali diretamente presente. Mensagens aqui, a Paula, tive tudo isso, inclusive sociologia e de obrigação de fazer o resumo de O Príncipe, de Maquiavel. Ela fala que conhecimento é a base de tudo para poder ter uma opinião. A gente tem mensagem de áudio também do Marcos 7, vamos ouvi-lo. Bom dia, meus queridos amigos da CBN, ótima semana, Marcos de Vinhedo. Eu tive sim Educação Moral e Cívica, professor de Campinas, aqui ele vinha dar aula em Vinhedo, mas era de Campinas, Adilson Pranstetter. Ótimo mestre. E infelizmente hoje em dia, né, as crianças não têm mais, eles não sabem datas comemorativas, não sabem os regimes do Brasil, não sabem nada. Isso é muito ruim, né, para a nossa história. Que bom se voltasse. Aí, ó, mais um do time que bom se voltasse. Elbi mandou aqui. Minha mãe é professora na rede pública, a escola que nós estudamos não existe mais. A geração que vem por aí é pior que vocês possam imaginar. Os pais, então, nem se fala. Tá horrível. E aí vem justamente na questão, né, da gente pensar na nossa base. O que tá acontecendo com a nossa base? O Dorival, tive em 84 Educação Moral e Cívica, o SPB, EPT, Educação para o Trabalho. As crianças sabiam mais sobre política do que as de hoje, até do que os adultos. O Dorival é estudante de pedagogia e na faculdade aprende as razões dessas alterações, né? E aí aponta que para alienar as pessoas muito desses quesitos. Nosso querido Derico também mandou aqui mensagem. Muito bom dia para você, Derico. Ele tinha o SPB e Educação Moral e Cívica, duas disciplinas danadas. Gente bombava de ano com elas e cantava o hino todas as
manhãs enfileirados. Colocava a minha mão direita no ombro direito do amigo da frente. Aí hoje ele canta o hino do Corinthians mesmo. Tem mais muita mensagem chegando aqui. Maria Tereza, bom dia a todos. Eu tive o SPB, Educação Moral e Cívica. A educação na época, diz aqui ela, que não tinha o propósito de diversidade de ideias e de educação crítica, mas sim o contrário. Infelizmente, vemos esse reflexo até hoje nessa educação chamada, entre aspas, bancária. Sociologia e filosofia, sim, é que são essenciais para um pensamento livre e crítico, diz aqui a Maria. Sou ouvinte diário do Bruno, a quem admiro a cultura e inteligência. Hoje ele se superou com o comentário sobre a volta da AMC. Concordo plenamente, diz aqui o ouvinte Ayrton. Opiniões divergentes. E a gente tem essa, né, de que no passado era melhor também, né? A gente tem essa sensação, mudam-se os conceitos, né? A estrutura, a informação chegam de outras formas, Sandra, né? Esse desafio geracional é interessante abrir esse tipo de debate, porque e é bacana ouvir os ouvintes também, porque, claro, as pessoas vão ter aquilo que elas tinham como memória da época da escola, né? Sim. Então isso nos coloca também num desafio do quanto é importante conectar os assuntos de hoje da escola com os próprios pais, os responsáveis, as gerações, né, que são gerações que têm um outro tipo de experiência, para a gente poder trazer essa discussão, esse debate e mostrar também um pouco mais como funciona a escola hoje. E, não tô sob hipótese nenhuma dizendo, olha, funciona tudo às mil maravilhas, porque de fato não funciona. Mas não que lá atrás também funcionasse. Até alguns dos nossos ouvintes brincaram aí dizendo, né, era matéria que eu bombava. E hoje em dia tem muita gente que bomba também. Em filosofia, em sociologia, e por aí vai, né? Então acho que é importante a gente, acima de tudo, trazer esse comprometimento que é com a formação cidadã. Eu acho que esse é o ponto central, né? A formação da cidadania envolve habilidades e competências que são múltiplas, né? E, obviamente, isso envolve tomar contato com essa diversidade de pensamento. Então, é que eu sempre brinco. Aluno meu vai estudar de tudo. Vai estudar sobre conservadorismo, vai estudar sobre progressivismo, vai estudar sobre tudo, todas as vertentes, todas as coisas, porque tem que depois ter uma formação para poder saber o que é da vida e não ser enganado, né? Acho que esse é o ponto central de tudo. Discussão espontânea, nada combinada, que surgiu aqui. É verdade. Tem um monte de ouvinte represado aqui também, mandando mensagem. Gente, a gente não vai conseguir, infelizmente, ler todas, nem ouvir todas, porque o nosso tempo já se foi. Mas valeu demais a reflexão. Muito obrigado pela companhia. De todos aí na sintonia. E Bruno, amanhã a gente volta para o nosso dia a dia, o que já tem também aí, pensando no olhando para a Câmara, né, para os municípios daqui da nossa região, para o estado, né, e o que é importante ser dialogado também com os nossos ouvintes. Combinado, né? E aí a gente vai também educando politicamente aqui um pouquinho, né? A gente explica, faz análise, mas vai educando também, entendendo como funciona melhor essas instituições, essa relação entre os poderes, porque olha, se não souber, também é enganado. Um abraço, gente, até. Até, Bruno.